eu quero crer que Deus está falando conosco já. Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 1. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. E você vai fazer a leitura bíblica, vai acompanhar e vai marcar. Se você tiver um caderno, eu já pedi você para não deixar de ter um caderno, um papel, para anotar tudo o que é falado. Serão tremendas revelações e que pode confundir a tua cabeça se você não acompanhar desde o princípio. Aí você vai colocar palavras na minha boca que eu não disse, porque você não acompanhou de uma forma racional o ensinamento do Apocalipse. Então, eu vou começar a ler a partir do versículo 1 e vai ser bênção para você. Então diz assim, o versículo 1: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Aleluia. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e as guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aleluia. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e poder para todo sempre. Amém. Vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança, em Jesus, estava eu na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo, de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, foi no domingo, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Nesse fui arrebatado no dia do Senhor, alguns teólogos dizem que não quer dizer nem domingo, pode ser ele foi arrebatado no dia que Deus quis. Então, há duas vertentes, no dia que Deus quis ou no domingo, que é o dia do Senhor. O dia que ele ressuscita, né? E por isso o domingo se torna o do dia do Senhor, quando diz isso no Novo Testamento, após a ressurreição, a morte de Cristo. Verso 11, que dizia, o que vês escrevo num livro, e envio a 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltando-me para ver o que falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido em vestes tatalares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como uma lã branca,
como a neve, os olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, a voz de muitas águas. Que maravilha! A voz com muitas revelações, a voz de muitas águas, águas juntas. Quanto mais água e mais junta, mais profundo vai ficando aonde está posta a água, e mais alta, mais profunda vai ficando a superfície. Então a sua voz era como muitas águas, revelava profundidade, continha coisas reveladoras que até então estavam ocultas, como a voz de muitas águas aglomeradas. Vai prestando atenção nas revelações. Desligue de tudo, pelo amor de Deus, para que você entenda este Apocalipse de forma linda, de uma forma preciosa, em que vá transformar a sua vida. Pelo menos te dá a escolha de ser crente, ser só crente, ou ir para o patamar do cristianismo, ser cristão também. Tinha ele na mão direita 7 estrelas. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandecia, e como resplandece da sua força. Quando o vi cair a seus pés, como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, João, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Escreve. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, João, e os 7 candeeiros de ouro é este. Representa as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Termina o versículo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos pregar o Evangelho. Primeira coisa que você precisa aprender em Apocalipse é que Jesus, eu sempre disse isso, mas vou enfatizar para você que está me ouvindo pela primeira vez ou em poucas vezes. Jesus não ressuscita ao terceiro dia. A palavra certa, ele ressurge ao terceiro dia para o homem. Mas ele ressuscita exatamente no momento em que ele se expira como homem na cruz do Calvário, e ele já ressurge no paraíso, que ainda hoje, ele disse, ainda hoje estará comigo no paraíso. O ladrão. Ele não foi levado pelos anjos no colo e colocado num túmulo. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Então o corpo dele estava físico lá. Na mão de Arimateia, passando perfume, mirra, de Nicodemos. Mas ele já estava com o espírito, porque ele entrega o espírito na mão do Pai. Aquilo era uma ceia de Jesus. Quando ele entrega o espírito, é como João aqui no verso 10. Foi arrebatado em espírito. E espírito Jesus já está vivo. Segundo que ele toma o rosto, ele já está vivo. Ele vai deixar esse ladrão no paraíso. E é tremendo que a Bíblia disse, no verso 52, que santos saem do sepulcro. No momento que Jesus morre, santos ressuscitam dos sepulcros. Mas se Jesus, presta atenção, é a primícia dos que morreram, dos mortos,
está em Apocalipse capítulo 1, verso 5. Diz a Bíblia: o Espírito Santo. Diz a Bíblia que ele é o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Verso 5. Se ele é o primogênito dos mortos, olha a senha, vai entendendo Apocalipse. Se ele é o primogênito dos mortos, é o primeiro a ressurgir dos mortos. Está em 1 Coríntios também, capítulo 15, verso 20 a 23. A primícia dos que morreram. Então, ele é o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Porque ele já havia ressuscitado o filho da viúva de Naum, não foi? De Naim. Ele já tinha ressuscitado Lázaro, não foi? João 11, já tinha ressuscitado. Então essas pessoas morreram e ressuscitaram primeiro que ele. Mas não ressuscitaram para a vida eterna, ressuscitaram para ir para o Hades. Porque o paraíso vai ser inaugurado quando ele expira na cruz do Calvário. Vou chegar lá, calma aí. Então, meus amados irmãos, repito, o Jesus homem morre aqui, mas ressuscita o Jesus Cristo para Deus, em espírito. Ele vai dizer em João 20, verso 17, ele vai dizer para Madalena, quando ela encontra com ele na porta do sepulcro, ele disse: Maria, ainda não voltei para o meu pai. Uau! Ele não voltou para o pai, porque ele vai no paraíso, aqueles santos que ressurgem, muitos os veem e reconhecem, e ele vai pregar aos mortos. 1 Pedro, capítulo de número 3, verso 18 a 22 e 4, versículo 3 ao 6. Ele vai pregar aos mortos da prisão. Então é onde está Abraão, Isaac, Jacó, estão no Hades. Existe Hades, existe o inferno. Hades, inferno e paraíso. O inferno bem abaixo do solo em que nós pisamos, muito abaixo do solo mais profundo do oceano, dos mares. Muito, milhares, dezenas, milhares de quilômetros lá embaixo. O inferno. Não esqueça que a terra era um grãozinho por sobre as águas. Gênesis capítulo 1, verso de número 4 adiante. Por isso que Deus vai fazer separação entre as águas e a terra. O mundo era sem forma e vazio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, verso 2. Então, a terra não existia. Então, você imagine que o inferno está lá embaixo desta terra que está sobre a água, e essa água aqui embaixo está o inferno. O Hades, que é onde morria todas as pessoas até a morte de Cristo. O Hades era o lugar que as pessoas morriam, ficavam inconscientes, mas sem esperança da salvação, esperando o dia do juízo, até que Jesus, pela morte na cruz do Calvário, ele vai inaugurar o paraíso, pegando todos os homens santos, todos que obedeceram a Deus, todos, desde Caim, desde Abel até a geração de João Batista, o próprio João Batista. Todos esses então agora vão para o paraíso junto ao ladrão. Estão lá descansando, dormindo, e esses estão guardados para o dia do arrebatamento, aí ressurgirão para viver o milênio, 1000 anos com Jesus, para depois ter um corpo glorificado, eternizado, para viver eternidade quando terminar o milênio, que isso vai acontecer no capítulo 20. Aí a nova Jerusalém se inaugura. Coisa linda, poderosa. Tá bom? Então, Jesus é a primícia dos mortos. Porque ele ressuscita, ele quando ressuscita, ele não ressuscita apenas para morar no paraíso. Ele ressuscita para a vida eterna. É o primogênito.
É o primeiro que, como homem, assume a eternidade sobre ti. É-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Está no verso 18. Ele ainda não tinha voltado para o Pai. Porque os anjos é que recebem ele, não é o Pai. É os anjos que recebem ele no paraíso. Colocam novas vestes e um belo de um coral, o mesmo que apareceu em Lucas 1, avisando os pastores do nascimento de Cristo. É os mesmos exército de anjos que glorificam, hosana nas alturas, bendito ao que vem em nome do Senhor. Eles cantam quando ele está chegando na terra e cantam o mesmo hino quando Jesus está chegando no paraíso. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E vem com aquela multidão de homens e mulheres que morreram na presença de Deus até aquele momento. Repito, de Abel a João Batista. Que maravilha! Chega Abraão, onde está a parábola do rico e de Lázaro e do rico, Lucas 16, verso 33, e o rico que estava no inferno olhou para o alto e viu no paraíso Abraão e Lázaro. Maravilha! Oh Espírito Santo, maravilha! Jesus, então, meus amados irmãos, no primeiro momento que ele vai ao paraíso em espírito, que recebe essa autoridade de Deus, como eu disse em Mateus 28, mas ainda não tinha estado com o Pai, já disse João 20, 17, e prega aos espíritos que estão mortos, aprisionados. Satanás então estava acumulando no Hades todo homem, porque ninguém que havia até Jesus havia passado por aqui, por melhor que tenha sido, todos tinham cometido pecado. Eclesiastes 7:20. Não tem ninguém que tenha passado por esta terra e tenha feito bem que não tinha pecado. E o salário do pecado é a morte. Aleluia! Então Jesus vai surpreender Satanás. Por isso que a Bíblia diz que na cruz do Calvário, foi na cruz, não foi quando ele chegou no inferno, na cruz, ele despojou e humilhou e deixou nu Satanás. Nu por quê? Porque ele tirou o seu poder todo. Satanás desesperado, já gemia, já gritava. Ele na cruz, enquanto Jesus parece sofrendo, Satanás estava sofrendo mais. Ele gritava e gemia no inferno, porque era o fim dele. Jesus não desistiria. Ele aceitou o cálice. Ele desce no inferno marchando. Maravilha. Aquela passada, pá! Um trovão, ele dava uma passada, tremia tudo. Tomou a chave do inferno e da morte. Dá para cá. Dá mais. Não pediu não, deu uma ordem. O bicho tremendo, deixou a chave cair no chão. Os anjos imediatamente, os arcanjos de Miguel com Jesus. Que coisa linda. Pegaram, está aqui a chave, mestre. Trancou o demônio. E disse, agora daqui tu dá ordem às suas potestades e principados nas regiões celestiais. Mas você está amarrado. Aleluia. Inaugura o paraíso. 3 dias de trabalho. 3 dias de trabalho. Festa no céu. Aleluia. E papai está preparando o trono. Papai está lá. Serafins, os querubins, esperando o 50º dia do Pentecoste para consumar a glória de Jesus. Mas ao 40º dia, quando recebem Jesus, papai agora recebe o Senhor Jesus. 40º dia, que no 50º após a morte da cruz, é o acontecimento de Atos capítulo 2. Jesus já foi ascendido, já se ascendeu em Betânia para o céu, no 40º dia, representando os seus 40 dias de jejum no deserto, representando os 40 anos dos hebreus no deserto. O Espírito Santo de Deus, que tremendo, maravilhoso Deus.